Olá! Seja bem-vindo ao Economia em 5 Minutos, o programa que desmistifica as informações de economia para você aplicar no seu negócio e ganhar muito mais segurança. No programa de hoje, vamos falar sobre negociação e cobrança. Você sabe qual é o comportamento do seu cliente na hora de negociar uma dívida? E qual é a melhor forma de negociar uma dívida com seu cliente inadimplente? Para responder essas perguntas, fizemos uma pesquisa em 2015 com brasileiros das 27 capitais, todos acima dos 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. Os entrevistados se dividiam entre pessoas que estão inadimplentes atualmente e os que já estiveram inadimplentes, mas conseguiram regularizar os seus débitos. O estudo nos trouxe dados muito interessantes sobre o comportamento do consumidor e a maneira como ele ficou inadimplente. Para começar, soubemos que a maioria dos inadimplentes tem a iniciativa de procurar o seu credor na hora de negociar uma dívida. Veja, 84% dos entrevistados procuraram o credor ou foram procurados por ele para a negociação das dívidas. 9% deles gostariam de negociar, mas não sabem como fazer ou a quem procurar. 7% gostariam de negociar, mas ainda não tiveram tempo. Veja que a disposição em negociar é grande. Se aproveite dessa informação e organize um planejamento de negociação com o seu devedor. Organize a negociação com seu cliente inadimplente. 80% dos endividados fazem contraproposta na negociação, sendo que 62% deles pedem para baixar o valor da dívida. 10% pedem um número de parcelas diferentes do proposto e 8% pedem os dois, valor e parcelas melhores. Os dados nos mostram que dentre aqueles que fizeram a negociação, 10% não fizeram nenhum tipo de preparação e 3% não tiveram tempo de se preparar porque foram pegos de surpresa para fazer a negociação. E entre aqueles que se prepararam, como isso foi feito? Em 36% dos casos, houve uma pesquisa a respeito do valor inicial da dívida e dos juros cobrados. Em 20% das citações, a estratégia foi revisar as despesas do orçamento para entender as reais condições de pagamento. Estas duas são excelentes estratégias para o consumidor inadimplente iniciar uma negociação, saber exatamente o quanto deve e o quanto pode oferecer para pagamento. Agora veja que interessante! Em 67% dos casos, as negociações são bem-sucedidas, ou seja, um acordo é feito entre o credor e o devedor. No entanto, 48% dos consumidores que negociaram estão com parcelas atrasadas. Os dados nos mostram como é importante saber o momento e a condição certa para fazer a negociação. Lembre-se, o consumidor está sim disposto a pagar. E com a orientação correta, ou seja, saber o quanto deve e o quanto pode oferecer para pagar, a negociação pode ser bem sucedida. Quando perguntados sobre os fatores mais importantes no momento de aceitar a proposta, o mais citado pelos consumidores foi a prestação chegar a um valor que ele possa pagar, mencionado por 30% deles. Em segundo lugar, com 29% das menções, uma redução significativa no valor total da dívida para o pagamento parcelado. Em seguida, para 21% dos entrevistados, um desconto para pagamento à vista. No campo psicológico, o consumidor que paga suas dívidas também consegue um salto de felicidade. A pesquisa mostrou que 63% daqueles que regularizaram seus débitos sentiram alívio, 20% mencionaram a satisfação e 5% a sensação de liberdade. Saber cobrar, negociar e conhecer o perfil do consumidor é muito importante no momento da recuperação. Esperamos que as nossas dicas tenham sido úteis para você, para o seu negócio e para o seu processo de recuperação e cobrança. Conte sempre conosco. Acesse www.spcbrasil.org.br. Curta nossa página no Facebook e siga a gente no Twitter. Muito obrigada por assistir e até o próximo Economia em 5 Minutos.